Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando nessa sexta-feira, dia 3 de maio de 2024, com o Acorda Vascaíno bem cedinho e com a volta da 1xBet. A 1xBet é parceira de novo aqui do canal Ave Mais. Você tem no primeiro comentário fixado o link da 1xBet para você poder fazer a sua aposta, ganhar seu dinheiro. Final de semana está chegando e você usa a palavra AV+, para dobrar na sua aposta. É isso mesmo, AV+. Você fica de olho aí para ver as tendências, tem muita coisa para você apostar no final de semana e você tem R$3.000 de bônus e ainda tem a palavra promocional AV+, para dobrar. AVMAIS para você dobrar na sua primeira aposta. É isso. É a palavra que dá a oportunidade a você de ganhar mais volume e conseguir ter mais chances de vencer. É a 1xBet, empresa séria que paga rápido, paga bem e é parceira aqui também do canal Ave Mais. Vocês talvez tenham sentido um pouco da minha ausência na noite de ontem, em boa parte do dia de ontem, por conta de situações privadas, particulares minhas, mas não adianta, a gente fica mesmo de longe e isso aqui faz com que a gente se torne escravo. E o tempo todo você deve fazer a mesma coisa, entra lá para saber se tem alguma notícia, dá uma olhada nas redes sociais do canal, dá uma passada no Twitter, dá uma passada em geral. E aí, será que o Vasco contratou um treinador? E aí, será que o Vasco tomou uma decisão? E aí, será que pintou alguma coisa nova aí já no CT em função da situação do jogo do Fortaleza? Será que a gente vai ter um time diferente contra o Atlético do Paraná? E sabe o que me incomoda muito? E volto a falar disso porque é algo que eu tenho que usar como balizamento pela minha experiência em cobertura do Vasco, principalmente. O que me dói muito, o que me incomoda muito, e não é de agora não, tá, gente? Não é só com o advento da SAF, não. É de muito tempo. O Vasco demora demais para tomar as suas decisões. Mas especificamente, nesse novo modelo SAF, com a empresa 777, o Vasco tem uma dificuldade enorme para tomar decisões, para poder definir seu futuro em situações básicas. O Vasco vive um momento de muita dúvida. Aliás, são momentos que perduram aí por muito tempo. Tem muito tempo que a gente está na dúvida daquilo que o Vasco vai poder nos dar na temporada. A gente nutre uma pequena esperança, dependendo de alguns momentos mais efêmeros, mas aí a gente se decepciona. Porque quando começa, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, a dúvida era, bom, o Vasco perdeu para o Nova Iguaçu, tem um mês inteiro para poder treinar. Estreia contra o Grêmio, faz um ótimo jogo. Ganha do heptacampeão gaúcho, sim, heptacampeão gaúcho e vice-campeão brasileiro do ano passado. Aí vem o jogo de Bragança Paulista e o Vasco faz um jogo um pouquinho pior, mas não merece. Toma um gol logo no início, idiota, mas consegue correr atrás, empata e toma um gol, assim, muito do acaso. Vem o terceiro jogo contra o Fluminense e o Vasco tem oportunidades, não as faz e perde um jogo tolo também para um time que está caindo aos frangalhos, que é o Fluminense do Fernando Diniz. Mas ainda é um clássico e você vê ali uma evolução. E de repente vem o Criciúma e tem uma ducha de água fria. O torcedor do Vasco, que é assim, porque ele desconfia de tudo, ele vai da euforia, da esperança, à depressão completa. Porque é aquilo, ele já não sabe mais o que sentir. Só que eu tenho uma maneira de levar a minha vida, e talvez seja algo até que não me faça tão bem, mas pelo menos para o meu trabalho faz muito bem. Eu sou muito workaholic, eu sou muito ansioso para trabalhar, eu sou muito rápido para tomar decisões. Eu não tenho muita paciência para lentidão, para brainstorm, para sentar, fazer muitas reuniões. Como diria meu irmão Ricardo Rocha, é muita reunião para desmarcar a reunião, para marcar outra reunião.
Eu não sou muito disso. É claro que conversar, trocar ideia, mas celeridade. As coisas estão pipocando na sua frente. Olha, eu juro a vocês que se eu trabalhasse no Vasco, eu já tinha sido demitido. Eu já teria sido demitido, porque eu não tenho a mínima paciência para essa tamanha lentidão para absolutamente tudo. Tudo, tudo. Olha, eu vi um torcedor, acho que foi o Fabinho da Força Jovem, naquele encontro lá que eles tiveram com os jogadores, ele até em tom de ironia falando assim, cara, a gente vai indicar uns jogadores aí, a gente vai passar um jogador, porque você vê, pô, o Felipe Anderson veio lá da Europa pro Palmeiras, volta e meia você vê um jogador bom num clube aí sobrando, e o Vasco, sabe, tem uma dificuldade às vezes de fechar. Tá aí aquele menino Leonardo Rodrigues lá, o atacante do Liverpool do Uruguai, artilheiro, jogador que fez gol na decisão do Mundial, deu título mundial sub-20 ao Uruguai. O Vasco, tava na concentração, na mesma concentração, lá no Hotel Solanas, a seleção do Uruguai tava lá, pô, vai ter aquele contato. A gente sonha demais, né? A gente viaja demais. Não aconteceu nada, não rolou nada. As coisas no Vasco são muito lentas. É sempre aquela impressão de você ser aquele cara que vai pra noite pra tentar, né, uma namorada. Mas como você é muito tímido, como você não tem uma resenha muito boa, seus amigos pegam todo mundo e você fica chupando o dedo. É o Vasco, cara. Ou o Vasco é muito tímido, ou o Vasco é muito incompetente, ou o Vasco não tem uma boa lábia. E o que é incrível, eu sou um garoto que vou pra noite e tenho dinheiro. Hoje eu tenho dinheiro. Mas mesmo assim, porque eu sou bobão, porque eu sou pouco extrovertido, porque eu não tenho uma boa lábia, porque eu me visto mal, alguma coisa me atrapalha. E o Vasco hoje, quando eu chego das minhas atividades pessoais, com família, enfim, jantares, eu fico pensando, e vim gravar aqui o Acorda Vascaíno, e fiquei pensando assim, cara, como o Vasco demora, né? A gente vai fazer amanhã uma semana que o Ramon Dias pediu demissão e o Vasco não tem um treinador. E não consegue contratar um treinador. O Vasco contratou o Pedro Martins, o diretor executivo. Na quinta-feira se especulou, porque era especulação, porque o cara pediu para sair do Cruzeiro, seria o nome dele. Sexta-feira o Cruzeiro anunciou oficialmente, já falou quem vai ser o seu diretor executivo. E no sábado, no jogo do Criciúma, o Pedro Martins não estava. Não apareceu. Mas aí na segunda-feira, quando a torcida quebrou o pau lá, o cara já estava, porque ele chegou no domingo. O Vasco não anunciou, sabe? Parece que tem que ter uma pompa, uma circunstância. A mesma coisa, o Hugo Moura, com todo respeito, como se fosse o Franz Beckenbauer, como se fosse o Toni Kroos, estreou contra o Fluminense, porque não tinha outro. Porque não tinha outro. E aí depois vai ter uma entrevista coletiva. Não achei ruim não, porque é material para nós. Porque até isso é complicado. Até isso é devagar. Informação para o torcedor, material para a gente trabalhar e informar o torcedor, porque não é para nós não. Mas aí na quarta-feira seguinte faz-se uma coletiva do Hugo Moura. Sério, pra quê? Sabe, não tinha nem papo muito. Até pro cara dar uma entrevista lá, media training pra caramba, não responder nada. Eu fiz uma pergunta sobre tática, o cara foi à Lua, passou por Marte, não me respondeu. Então, as coisas no Vasco são muito lentas. E eu acho que lentidão tem duas explicações, como eu disse. Ou você não tem contato para fazer as coisas, e aí no caso você é incompetente, ou então você não tem pressa mesmo. E aí eu fico pensando na questão do balanço financeiro, que eu vi, não sou um expert em parte financeira, não posso opinar com precisão, mas não sou um completo tapado na história. Vejo uma pequena evolução, mas vejo uma dívida que aumentou, né, um prejuízo maior, mas houve uma melhoria. Né? Vejo muita gente pichando, falando mal, vi ontem o vice-presidente da associação falando que a SAF está falida. Eu acho que isso não é a realidade. Eu acho que tem que melhorar muito, aliás, tem que melhorar bastante.
porque o Vasco está vivendo, eu já falo isso aqui há quase 2 anos, de aporte e de venda de jogadores. A gente tem um clube que não tem um departamento comercial, que não tem um departamento de marketing, não tem absolutamente nada que gere, que possa gerir e que possa criar financeiramente algo para o clube. Você tem um plano de sócio estático, absolutamente sem nenhum tipo de... Foi criado no início do ano passado por um diretor comercial que não tinha relação nenhuma com o Vasco, que não conhecia nada do Vasco, com uma equipe que me parecia também sem nenhuma conexão com o Vasco, e está até hoje aí. E o que me passa é que não há um incômodo, é como se não houvesse um incômodo. O Vasco enfraquecido na sua maneira de se comunicar com o seu torcedor, faz as ações sociais que tem que fazer, como um clube que valoriza a inclusão, o engajamento, eu acho isso muito bom, mas não pode ser só isso. Isso precisa gerar dinheiro, isso precisa gerar retorno. O futebol ele é profissional. Para pagar essas pessoas, inclusive, isso precisa gerar dinheiro. E a gente vê um balanço, que é um balanço, como eu ouvi, li e concordo, modesto. Amanhã, inclusive, a gente vai fazer um debate aqui no canal muito bom, com o Joel Silva como âncora, ouvindo especialistas. Alguns acham que foi bom, outros acham que foi muito fraco, que poderia melhorar, né? Poucos acham que foi uma tragédia, como o vice-presidente de finanças da associação, que diz que está falido, que vai... Eu realmente não acho. Eu acho que ele foi precipitado, talvez aí por conta até dessa bronca da SAF com a associação, que eu lamento profundamente, mas não tenho nenhuma esperança de que isso vá se resolver, porque eu não vejo, agora também pelo lado da SAF, nenhum interesse que a coisa vá, e é um prejuízo grave para o Vasco. Agora, acho que o Vasco é um clube que a história cobra dele isso. De um clube que sempre ficou atrás de tudo, que sempre demorou, que sempre teve poucas pessoas que tivessem esse desprendimento, essa esperteza, esse raciocínio rápido. Sabe? Eu não consigo ver isso. Vi recentemente um vice-presidente, que é o Vitor Roma, no marketing, de um clube desse tamanho, dessa força, que conseguiu fazer um trabalho a contento, apesar de muita repressão a ele por conta de política, que está aí, um fator também que atrasa o Vasco, porque o Vasco é um clube muito inseguro juridicamente, as pessoas têm medo de investir, têm medo de fazer negócio, têm medo de acontecer, mas aí eu vejo as oportunidades pingando, batendo na pequena área para fazer o gol e o Vasco não faz. Porque um patrocínio que não é anunciado, alguma coisa está acontecendo. Tomara que saia aí. Não vai ser domingo, acho difícil. Para o jogo contra o Vitória, pode acontecer. O clube consegue se autossustentar hoje sem um patrocínio. Me desculpe. Eu acho que quanto mais, melhor. Ficar esperando... não, mas a gente foi ver a melhor proposta. Claro, porque a Pixbet era uma proposta ridícula diante do mercado. Mas talvez a Pixbet também desse mais atenção aos demais, porque os demais são mais proativos. O Vasco é muito lento. O Vasco faz pouca ação de retorno com os seus anunciantes. Eu sinto muito isso. Sabe, eu acho que há um planejamento que não me agrada. E respeito imensamente. Sei que o departamento de marketing hoje do Vasco tem poucas pessoas, mas é inadmissível que o Vasco seja um clube tão lento para tomar muitas decisões. E isso vai no futebol. E o futebol precisa ser mais do que nunca célere. Por quê? Porque o futebol ele cobra esse tempo. Ele cobra essas decisões. Ele cobra esse tipo de ação. O Vasco é um clube atrasado. Atrasado em tudo. Que ainda discute não fazer a obra por causa da capela, de fazer reformas em São Januário caindo reboco, sabe? É um clube que discute o sexo dos anjos, discute filigranas quando as coisas estão escarradas para todo mundo ver. O quanto o Vasco ficou para a história, o quanto o Vasco deixou se empolgar por um passado maravilhoso, mas que passou, como diz a palavra, é passado. Precisa se construir um futuro, precisa se fazer um presente melhor. E a gente não tem essa perspectiva. Está aí o potencial construtivo, tudo é arrastado, tudo é enrolado, mas eu ouço, por exemplo, do próprio Pedro Duarte, o vereador, não, estão demorando muito.
Mas, nobre vereador, é porque o Vasco passa essa imagem. Porque quem está lá dentro, vê, mas peraí, os caras não conseguem se organizar lá dentro. Tudo é lento. O balanço demora, o balanço não sai da associação, aí reclama do outro, o outro reclama do um. O Vasco não tem patrocínio master. O Vasco demora 25 dias para contratar um diretor executivo. Qual é a imagem que você passa para o mercado? Porque você é aquele menino bobão, tímido, que nunca vai conquistar a menina mais bonita ou uma menina legal na noite, porque você é um bobalhão, porque você é um paspalho, porque você é um cara que não tem desprendimento, né? Porque tem menina que gosta, às vezes, do menino mais tímido, né? Mas tem que ter um molho. O Vasco hoje é o tímido sem molho. É o tímido que não fala direito. É o tímido que tem vergonha. É o tímido que não coloca a cabeça para fora. Sabe? Então tem muita coisa errada. E eu acho que essa lentidão, sabe? Falam de velocidade da luz. Para mim, como eu botei na capa hoje, é luz de vela no Vasco. O Vasco acende as suas lâmpadas com fogo ainda, sabe? É muita coisa lenta, é muita coisa devagar, é muita coisa... Pensa-se demais. Eu acho que o Vasco precisa ser pensado mais rapidamente. As coisas precisam ser mais céleres. Eu fico vendo a janela no meio do ano, sei que deve ter muita coisa acontecendo, mas por que não contrata logo? Por que no Vasco tudo demora? Porque tem que esperar sair o aporte, aí é um processo. Me desculpe, eu não acredito nisso. Não acredito. Eu acho que você tem no futebol, e eu trabalho com isso há muito tempo, gente, promessas de venda, sabe? Parcelamentos para frente. O uso sempre foi assim. Ia fazer uma contratação, esperava a cota da televisão, casava naquele mês e fazia o pagamento. Aí a gente vê aí, não é calote que eu tô apregoando, não, mas você vê aí pessoal do Argentino Júnior dizendo, pô, não gosto de fazer trabalho com Corinthians e Santos, que estão devendo aí, era o Carabarral e o Fausto Vera. É errado, claro que é errado, mas o negócio saiu. Porque dá para você pagar, dá para você ajustar, dá para você fazer. O próprio Vasco fez isso com o Piton, fez isso com o Léo Pelé, atrasou um pouco, fez isso com o Nacional, mas pagou todo mundo. Então as coisas são muito lentas no Vasco, são muito arrastadas. Isso me incomoda imensamente. Tá aí o Rafael Paiva, deve ser o técnico de novo no domingo, tá errado. Já tinha que ter um treinador, gente. Mas é isso, quem é que vai definir isso? O Lúcio Barbosa? Quem é que vai definir isso? O Pedro Martins? Que chegou na segunda-feira, no domingo passado, o cara teve uma semana para definir, mas também é aquilo. Será que ele já não quis definir e também já não foi obstaculizado, já não colocaram um obstáculo para ele, dizendo assim, não, calma, peraí, tem que ver o orçamento, tem que falar com o diretor do diretor, o cara da reunião que trabalha com a reunião e o homem que limpa sei lá, o memorando lá, escreve, ele limpa também ao mesmo tempo a sala, sabe? É muita burocracia. Eu chamo de burocracia. É muita lentidão para muita coisa. E isso vai, ao mesmo tempo que enerva, isso vai te tirando tesão. Porque você fica pensando assim, pô, cara, eu sou um babaca, eu sou um bobalhão no mercado. Pô, o clube contratou tal, contratou fulano, contratou cicrano, sabe? E outra coisa, a gente fica preocupado porque isso me passa a nítida impressão de falta de planejamento. Falta porque você demora a contratar um diretor comercial, é porque você não tem a mínima ideia. Primeiro que você errou lá atrás, aí você não quer cometer o erro de novo, porque você traz um cara que não tem nada a ver com o Vasco, fica com esse cara durante um ano, arrotando um monte de arrogância, e aí você tira esse cara e não bota ninguém. Por quê? Porque nem você sabe o que você quer. E aí é uma avalanche. Porque você não traz patrocínio, você não vende sua camisa, você não faz um plano de sócio-torcedor capaz de atrair o torcedor, sabe? E aí vai pro futebol, que tem receitas diminuídas em função disso. Porque eu ouvi isso do Alexandre Matos, enquanto no Vasco, não, meio do ano melhora, porque já vai ter um patrocinador, já vai ter isso, pô, o sócio-torcedor já vai ser lançado de novo. E eu ouvi isso em fevereiro, cara. A gente já tá em maio. E a coisa não anda. Então, é muito lento e isso passa, claro, falta de planejamento, como é no futebol. Vai contratar um treinador, qual é o perfil? Você teve o Barbieri e você teve o Ramon Dias. Quer dizer, dois caras que são completamente opostos. É de você ter um plano. Mas isso acontece muito no futebol brasileiro. Você contrata o cara pelo nome. Aí o Vasco vai e pensa no Filipão. Porra! Você senta para pensar no Filipão, você pensa o quê?
Eu quero um cara para ser escudo, eu quero um cara para dar porra. Porque o Alexandre Matos foi assim. O Alexandre Matos foi contratado para ser escudo da SAF. Porque ele só era grande pelo tamanho, pelos feitos dele. Agora, como competência, é incompetente no que ele fez. Mas ele mesmo disse, eu nunca trabalhei no modelo SAF, mas você traz porque é um cara grande, que vai absorver as porradas. E você pensar no Filipão é você pensar num projeto esportivo mais do mesmo. Você não pensar fora da caixa, você não pensar num treinador de um nível diferente, apostar como outros fazem, não ter medo, mas é isso, você tem que ter uma convicção. É o Bragantino que traz o Caixinha porque quer jogar naquele modelo. É o Fortaleza que mantém o Vojvoda há 4 anos porque joga naquele modelo. Sai o Machuca, entra o Pikachu, sai o Lucheiro, entra o Pochettino. É o mesmo time, cara. É a maneira de jogar igual. Mas isso é um planejamento esportivo. É uma maneira esportiva de jogar, de se portar no mercado. E o Vasco não tem isso. Aliás, não tem isso há muito tempo. A SAF, infelizmente, maximizou isso. Quando deveria organizar e ter esse planejamento, porque tem uma empresa por trás que é a 777, que realmente não tem esse planejamento esportivo. Pode ter o dinheiro, tá lá cumprindo o contrato direitinho, mas estão sendo burros, porque estão perdendo dinheiro por falta de planejamento, porque os dois que comandam, Johannes Spor e Don Dransfield, são dois incompetentes. Deveriam ter sido afastados há muito tempo, porque esses dois sujeitos estão destruindo um projeto. Se é que há um projeto. Mas estão destruindo uma mínima ideia, uma parca ideia. E isso é muito ruim. Então, eu fico muito decepcionado, chateado e ao mesmo tempo muito perplexo de ver a lentidão para tudo. A lentidão, a falta sabe? É tudo especulação, é tudo lançado, é tudo, não, isso aí não, o Carille não tem nada a ver. A gente recebe uns bizus assim internos, mas e aí? O que tem a ver? O que virá? O que será? E aí, meus amigos? Quais são as respostas, né? Para esse processo lento que faz o Vasco perder para ele mesmo já há alguns anos. Esperando novas para hoje. Será? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. Eu à noite estou no canal Atenção Vascaínos no Avenews. E aqui, meio-dia, tem a resenha do meio-dia, a live do meio-dia com o Sérgio Kind. Grande abraço, em nome da 1xBet, estamos encerrando esse Acorda Vascaíno de hoje. Tchau.